Internautas, estamos de volta com Sidney Matos, nosso representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Sorocaba, falando para nós um pouquinho dessa inserção da cidade de Sorocaba e da região no estado de São Paulo, como que é a perspectiva econômica, e terminamos o primeiro bloco perguntando para ele já pensou bastante na resposta aqui, sobre a questão como que as empresas se estruturam, quais as principais iniciativas que as empresas têm para desenvolvimento da comunidade, para a inserção das pessoas da comunidade na sociedade em geral. Bom, principalmente as empresas de maior porte, né, elas se utilizam bastante, a gente procura divulgar bastante a utilização de recursos do Imposto de Renda e Contribuição Social, através do CMDCA, através da Lei Rouanet. Então hoje, praticamente todos os finais de semana tem algum projeto cultural que foi patrocinado por empresas, né, principalmente uma das empresas que mais participa disso é a Metso, trazendo recursos, não trazendo recursos, destinando recursos para projetos locais, né, tanto na parte social, cultural, ao invés desse recurso ir para Brasília ou ir para o governo do estado, né, eles mantêm a destinação desses recursos localmente para incentivar a cultura, incentivar a comunidade e projetos sociais que estejam atuando nessas comunidades. Muito bom, Sidney. Agora temos aqui uma pergunta da Paula. Paula pergunta especificamente, você já citou alguma coisa sobre o assunto, sobre incentivos fiscais específicos para a região. São alguns incentivos que a gente percebe que são mais fortes lá na cidade, para que as indústrias possam ter mais motivação para se instalar lá. Uhum. Quais são os incentivos? Isso. Assim, normalmente a empresa, na instalação, ela tem a isenção do ISS na construção, né? Ela, dependendo do ramo, ela pode ter isenção por um período, ela tem isenção por um período ou total também, até 10 anos, do IPTU, e algumas taxas que normalmente as prefeituras cobram, taxa de instalação, taxa de comunicação, que normalmente a prefeitura cobra. Então esses são os incentivos principais que a cidade pode, né, dependendo do caso, apresentar para as empresas, para os novos investimentos, né? Tá. Sidney, agora um ponto sobre o desenvolvimento de fato de negócios, né? Então, a questão qual o principal mercado da cidade de Sorocaba, das empresas que estão na cidade de Sorocaba? Quais são os principais mercados internos e como que é a exportação das indústrias, dos produtos que são fabricados lá? Uhum. Bom, como eu falei, a vocação, né, inicial lá, quando se industrializou mais a cidade, era o setor metal mecânico. Tem indústrias do setor automobilístico, tem indústrias do setor de fertilizantes, de eletrônicos, né, e os principais exportadores hoje estão no setor eletrônico, né, muito embora ainda tenha bastante forte o automobilístico, que no momento que cai um pouco o movimento, a economia voltada para o automobilístico aqui tenha a oportunidade de se exportar, né? Então hoje os principais exportadores são automobilístico, fertilizantes e eletrônicos, né? Para que países mais há essa exportação? Principalmente, né, o Mercosul, né? Hoje o Mercosul, muitas empresas dependem bastante do Mercosul, mas Chile também, América do Sul, Estados Unidos, né, e Europa, né? Tem alguma coisa específica que é produzido lá, algum serviço, alguma característica específica que é destaque nacional, ou seja, que está cada vez mais ganhando corpo e sendo vendido, sendo disseminado para o restante do país? Uhum.
Bom, hoje Sorocaba concentra, né, os dois fabricantes de pás eólicas, né, tanto para mercado nacional como exportação. Os dois únicos fabricantes que tem estão em Sorocaba. Né, os fabricantes de semicondutores também da América do Hemisfério Sul, né, os dois únicos também estão em Sorocaba. Né, e tem também um ponto relevante que no aeroporto de Sorocaba, né, ele tem ali os principais prestadores de serviço de manutenção de aeronave. Né, hoje estão no aeroporto de Sorocaba. Manutenção de aeronave? Fala Isso. um pouquinho mais para nós sobre isso. Empresas, por exemplo, Embraer, Gulfstream, Dassault, eles têm oficinas, né, tem pessoal trabalhando no aeroporto de Sorocaba. Inclusive, Embraer fez um grande investimento no galpão recentemente, né, no aeroporto de Sorocaba, passando, né, a prestar serviço de manutenção para seus clientes, né, descentralizando um pouquinho da planta de São José. Né, a Embraer, como todo mundo sabe, tem plantas em vários locais no mundo inteiro e abriu uma filial agora em Sorocaba, justamente para fazer prestação de serviço. A Gulfstream, que é uma fabricante de jatos executivos, né, fora dos Estados Unidos, é o único lugar que ela faz serviço de manutenção em Sorocaba. Com todo esse movimento positivo e grandes perspectivas de crescimento da região, já percebemos, pelo que você diz claramente, que é uma região forte, e agora com essa unificação da grande Sorocaba, com agregação das cidades ao redor, você como diretor da ANEFAC já há algum tempo, quais são os seus planos para fazer com que a região também receba os eventos da ANEFAC, ela tenha representatividade e consigamos até, quem sabe no futuro breve, uma filial na região? Hoje ela é atendida por Campinas e São Paulo. Isso, justamente. Hoje a gente é atendido por Campinas, coisa de 5, 10 anos atrás a gente era, se precisasse alguma coisa, participar de um evento, alguma coisa, era só em São Paulo também. Né? A ANEFAC se expandiu, hoje tem Campinas, tem Rio de Janeiro, tem em outras localidades também. E eu vinha também com o objetivo já há algum tempo de procurar expandir os trabalhos da ANEFAC para o público de Sorocaba, que tem um público grande. Tem muitos executivos da área de finanças e administração em Sorocaba hoje, que quando precisa de alguma coisa, um treinamento mais específico, ou mesmo para relacionamento, que é uma das coisas fortes que a ANEFAC traz, precisaria ir para Campinas ou para São Paulo. Então, isso é uma coisa que nós temos no foco como planejamento já há algum tempo, e agora já a partir de janeiro nós temos planejamentos de começar a trazer algumas palestras, começar a chamar os executivos para formarem grupos de estudo, né? Então é uma coisa que a gente vai pegar firme agora em 2015. Esse relacionamento é importante, né? A ANEFAC ela tem esse objetivo de agregar e fortalecer o relacionamento dos executivos, principalmente finanças, contabilidade e administração. E como você citou, hoje está presente em algumas cidades e com perspectivas sempre de ampliação. E temos aí uma grande oportunidade no estado de São Paulo, novamente, abrir um destaque lá em Sorocaba. Uhum. Só lembrando que os aspectos que hoje a gente já tem alguns eventos em andamento, nesse mês de dezembro especificamente, embora seja um mês de Natal, mas é um mês importante para os contabilistas e área financeira com relação ao fechamento das demonstrações contábeis. Então temos eventos em várias cidades que têm esse objetivo, levar esclarecimento a todas as pessoas, os profissionais que relacionam-se com a atividade da empresa e precisam fazer um fechamento de ano. Então tem uma série de orientações com especialistas, a parceria com a PwC, para a gente poder fazer e dar direcionamento para esses profissionais. Uhum. Lá em Sorocaba, como que as pessoas estão vendo, como que os profissionais que vocês já têm conversado têm essa expectativa de ter mais eventos, mais treinamento,
formar grupos de trabalho? Quais são os principais grupos que você vê que tem mais oportunidade de iniciar imediatamente? Uhum. Bom, eu já antecipadamente já tinha até conversado com o pessoal da Price, né, quando tem esse final de ano agora, como você bem falou, tem essa rodada de palestras aqui em várias cidades, e a gente tinha conversado e ia ficar um pouco apertado para encaixar na agenda, mas o próprio pessoal sócio da Price lá em Sorocaba, ele se prontificou a apoiar. A gente tem escritórios de contabilidade, tem executivos de finanças e controladoria e contabilidade de grandes empresas lá que também estão dispostos a doarem parte do seu tempo, né, que é assim que trabalha uma associação, a doarem parte do seu tempo para formar grupos, né, principalmente na parte de controle, Sarbanes-Oxley, contabilidade internacional, né, tributária, assuntos tributários, né, coisas que normalmente pegam no início do ano. Então a gente já tem essa disposição de pessoas que hoje vêm para São Paulo, hoje vêm para Campinas, de começarem já a fazer esses grupos de estudo em Sorocaba. Ótimo, isso é uma grande perspectiva, sinal de que a NEFAC tem sido importante na vida profissional dessas pessoas que precisam estar sempre atualizadas, e a atualização profissional é um dos principais objetivos da entidade, da NEFAC, para poder estar sempre à frente e garantir uma vanguarda para os profissionais que são os associados. Nessa questão de eventos, a gente percebe claramente uma maior dificuldade de locomoção das pessoas, principalmente se dirigir a grandes centros devido a tráfego, uma série de coisas. Nesse sentido, você já tem em linha alguma frente, alguma iniciativa lá na região para poder concentrar esses executivos e trabalhar em grupos de estudo de regiões mais específicas? Bom, principalmente na região central, né? A gente tem onde fica o nosso escritório ali, coincidentemente é o mesmo prédio do escritório da Price, mas também tem algumas empresas que elas oferecem, né, principalmente no parque industrial, que a maioria dos executivos, CFOs ou gerentes, eles ficam na parte industrial. Tem algumas empresas que eles oferecem as suas salas de treinamento ou salas de reunião para os outros executivos de outras empresas fazerem as reuniões ali, e até fazer um rodízio de reuniões entre as empresas, né? E isso é muito importante. Excelente. Voltando um pouquinho nessa questão da relevância da região, da cidade de Sorocaba, frente a esse desafio de contribuir positivamente para o país com relação ao crescimento econômico. Especificamente lá na cidade, quais os principais movimentos que você tem convivido nesses debates dentro do Conselho Municipal que tem levado a essa perspectiva positiva? Como que as pessoas estão com relação a essa perspectiva de ter um crescimento diferenciado, de a cidade cada vez mais ser um destaque? Uhum. Acho que principalmente, né, apesar de eu ter falado questão do planejamento, o desenvolvimento tecnológico da cidade, mas é um desenvolvimento tecnológico que é voltado para vários ramos da indústria, né? Então a cidade não é dependente, por exemplo, só do automotivo, ou então só de energia eólica. Ela tem vários segmentos, né? Então essa por ser diversidade, ser heterogêneo assim, nos segmentos da indústria, né, facilita que quando você tenha um desbalanço na economia, que uma indústria esteja contratando mais e outra menos, dentro da própria cidade ela possa acomodar, né, os recursos e as pessoas, né, sem criar problemas muito sérios para a economia da cidade, né? Excelente, Cid. Acredito que tenha sido uma brilhante entrevista. De fato, você apresentou muitas características econômicas e sociais lá da cidade, como que a gente vê as perspectivas de expansão da região. E antes de pedir as suas considerações finais, eu só queria lembrar
que o programa Momento Econômico vai se despedindo. Em breve teremos um mês aí de folga, tendo em vista a época de final de ano, festividades. Então, o programa Momento Econômico retorna no início de janeiro. E agora eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre as suas considerações finais, o que você, de fato, tudo que a gente falou, algum destaque, perspectiva, o que você vê de mais importante para ressaltar nessa mensagem final. Pois não. Bom, como a gente falou, a questão de desenvolvimento, não só industrial, econômico, mas desenvolvimento pessoal, né, uma das coisas que são muito importantes, que a gente tem discutido muito lá no Conselho, né, se não basta ter um desenvolvimento, uma indústria de tecnologia, de ponta, ou ter um sistema viário muito bom e complexo se você não tiver qualidade de vida, né? Então, o que a gente procura discutir sempre é a gente ter um balanço entre desenvolvimento econômico e social para que o cidadão ele possa ser desenvolvido, ter treinamento, se formar, né, na região, procurar um emprego na região e também ter a qualidade de vida, ter uma diversão no final de semana com sua família na própria região, sem precisar fazer grandes viagens, né? Que a gente sabe que hoje qualquer viagem é demorada, a quantidade de veículos que cresceu é muito grande e tudo isso tem que ser levado em consideração quando você se desenvolve uma cidade, se desenvolve uma região. Isso hoje tem sido tudo discutido. A gente tem, além do Conselho Municipal de Desenvolvimento, com a criação da região metropolitana, hoje tem o Conselho Regional de Desenvolvimento, cujo presidente é o prefeito de Sorocaba, e isso tudo para levar em consideração todos esses aspectos, econômico, social, né, para as cidades e para os cidadãos. E quanto à ANEFAC, eu acredito, eu vejo de uma maneira assim, muito otimista, né? A gente já fez alguns eventos em Sorocaba, mas foram eventos spot, assim, foram pontuais, e eu acredito que a gente, a partir do momento que cria uma agenda, cria grupos de estudo, né, a gente tem condições de trazer profissionais que estão hoje lá trabalhando assim, no seu dia a dia, tudo fazendo o seu trabalho, mas trazer para uma reciclagem, fazer uma atualização, né, de uma maneira mais rápida, contínua e sem ele precisar fazer deslocamentos grandes para outros grandes centros, né? E eu acredito, estou bastante confiante que a gente vai fazer um trabalho muito bom com o ANEFAC Sorocaba também. Excelente, Sidney. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela presença, por dar esses esclarecimentos e dar essa perspectiva para as pessoas da região de que estamos no caminho certo, de que será uma região cada vez mais próspera e, pelo que você falou, principalmente ligado à educação, essas grandes universidades indo para lá, isso de fato ele movimenta e motiva muito as indústrias e as pessoas se sentem muito mais seguras em se instalar na região. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo trabalho. Eu que agradeço e um bom dia a todos.